Ou um exemplo mais tech é o exemplo do Tinder. Teoricamente, a pessoa usa o Tinder por um período de tempo, resolver um problema, depois que ela resolve, se ela casou, ela vai parar de usar. Não deveria usar. Não deveria usar mais. Justo. Use case, casados. É foda. Casei, o que eu faço? E aí, só que a ideia é o quê? Com esse exercício do user case, tu consegue expandir eventualmente. Sim. Aí tu pode ir para um de swing, por exemplo. Troca de casais? Olha só, eu aqui acabei de invadir o seu podcast, mas passando para avisar aqui para você que está nos ouvindo ou o pessoal que está nos vendo aqui no YouTube. Então, a partir desse ano, o Growth Conference vai ser realizado pela V4 e para você, ouvinte do Roy Hunters, a gente tem uma belíssima oportunidade para você. Você pode garantir o seu ingresso para o Growth Conference com 10% de desconto. Você vai ter na descrição um link ou, caso você queira, vai no Instagram do Roy Hunters e lá na bio você vai ter o link para garantir o seu ingresso com 10% de desconto. Esse evento aí a gente vai ter o Sean Ellis, pessoal da V4 aqui fazendo ali alguns conteúdos para você. Vai ter mais um monte de gente. O evento vai acontecer aqui em São Paulo, no SP Expo, no dia 23 e 24 de agosto de 2023, para você que está ouvindo. Vem com a gente pro Growth Conference. Aqui é @o Guilherme Lippert e a minha expectativa para esse episódio é conseguir mostrar para vocês que a retenção é uma das coisas mais importantes do seu negócio. Aqui é @Denner Lippert e a minha expectativa para esse podcast é ficar mais perto do dia e mais longe dos anos. Sejam muito bem-vindos, então, a mais um Roy Hunters Podcast. E antes da gente começar na pauta, para os nossos queridos ouvintes aqui, a gente pegou um feedback de vocês, tanto em dados, que na prática, muitos dos episódios com convidados, a gente tem uma performance um pouquinho menor. E a galera do meu Instagram, pelo menos, falou muito que esses episódios aqui são mais técnicos, mais diretos ao ponto. Episódios sem convidados, Esse episódio sem convidados, né? Claramente. Que hoje só tá eu e o Titio Denner aqui. Então, cara, continuem dando esses feedbacks, porque é isso que ajuda a gente a ir moldando o podcast pra saber qual melhor ele vai ser pra você, que é o nosso ouvinte, certo? Então, se vocês preferem esse tipo de episódio, não é que a gente vai parar com os convidados, porque é muito legal fazer os episódios com convidados, mas a gente vai tentar achar modelos mais interessantes para trabalhar eles aí. Excelente. E a gente aceita os feedbacks também. E hoje a gente vai falar de retenção, né? Que nunca falamos demais. A gente nunca teve eu acho que a gente nunca teve um episódio dedicado para retenção, né? Não, tipo... mas não importa o quanto fala, nunca falou o suficiente. É um assunto que nunca esgota e de extremo upside mesmo, de extremo growth, de extremo ROI. Para todas as empresas, né? Tem uma coisa que... Eu lembrei de uma frase agora que eu vi lá no Reforge, que a gente já citou eles aqui várias vezes, que é "Retention is the silent killer", né? Que pra galera que não manja do inglês, que a retenção é um assassino silencioso. Porque na prática, o problema da retenção é que eles dão vários... Quando eles falam disso, né? Que acho que é o início do módulo de retenção ou algo assim, eles mostram vários exemplos de empresas que elas... cresceram demais, assim, tipo, caralho, uma puta empresona legal, regaçando de crescer, e, sei lá, 2 anos depois a empresa não existe mais. Porque ela foi crescendo e aí foi tendo uma má retenção, né? Uns exemplos legais pra ilustrar isso pra galera. A gente vai trazer, obviamente, pro universo que não é de tech e tudo mais, mas olha que interessante, ó, se a gente for olhar o impacto em algumas categorias em relação ao seu market cap, né, ou seja, seu valor de mercado, colocando o valor de mercado versus a retenção que essa empresa tem na categoria. Então pega ali rede social, por exemplo, no momento da história que eu tô vendo a informação aqui, ó, o Facebook tinha um market cap de mais de 500 bilhões de dólares e ele tinha 92% de retenção da base dele. 92%, 500 bilhões. 92% de retenção tu tem a visão de análise de quanto tempo? Como assim? Tipo, retenção em quanto tempo? Retém 92%. Não tem aqui, no mesmo período de tempo dos players que tá comparando aqui, no fim das contas. Okay. O Twitter tinha 33% e tinha 33 bi. Damn. E o Snapchat os mesmos 33 e 17 bi. Então, olha a diferença do valor da empresa na retenção. Aí se você olhar para aplicativo de música, nesse período de tempo aqui, ó, era a Apple Music, tinha o tal do Pandora, que eu acho que nem sei se essa parada existe mais. Pandora, eu acho que existe ainda. E o Spotify, eu usava né? o Pandora, era massa pra caralho. Pandora tem 33%, o Spotify tem 80%. Aí na época o Spotify valia 50 bi, o Pandora valia 3 bi. Olha a diferença de um pro outro. E o Apple Music no meio do caminho com 45%. Ele tinha 33% e o Spotify mais de 80%. Mais de 80%. Caralho. É que o Spotify arregaçou demais mesmo, né? E aí tem umas formas de tu analisar da seguinte maneira, né? Bom, enfim. Antes de eu falar desse exemplo aqui, acho que
Tu pode comentar um pouco Cara... sobre a importância do assunto além desse aspecto do market cap, né? É que, tipo assim, ó, uma coisa que a galera às vezes não lembra, e, sei lá, se a gente for pensar lá em varejo ou algo assim, a galera tá muito mais acostumada a trabalhar com matando um leão por dia, né? Pô, não, varejo aqui é venda, 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 venda. E o cara não pensa em, às vezes, coisas muito básicas. Tipo, a gente tava dando um exemplo esses dias, eu não vou lembrar qual o contexto exatamente, mas a gente tava falando que a galera não pega e não liga pro cliente, não faz qualquer contato a mais, um detalhezinho de uma recuperação de carrinho, fazer um contato com o cliente para entender os detalhes dele. Isso no varejo, tipo, a gente vê que toda marca que faz isso, um exemplo primoroso disso é a Arezzo, né? Sim. E a gente vê a diferença gritante que dá com ações tão básicas de desenvolvimento de relacionamento, de CRM, para ajudar nessa retenção. E CRM a gente já falou bastante, esse tipo de coisa, né? Mas tudo cai dentro de retenção e muitas vezes a gente vê que são coisas muito idiotas, ou não idiotas, mas muito simples e que dão esse resultado bizarro, assim, no negócio. Então, dentro da V4, a gente teve A gente falou naquele episódio lá de como criar a sua assessoria, não lembro exatamente o título do episódio. Agência de marketing não funciona. Agência de marketing não funciona, era esse nome que a gente deu. Mas enfim, lá a gente viu que a gente focou por muito tempo no aspecto de aquisição, porque era o que a gente precisava de dinheiro, precisava vender, e eu acho que a maior parte dos empresários, da galera que começa é meio que isso mesmo. Tipo, não adianta tu pensar em retention e, meu Deus, eu preciso reter o meu cliente se eu não tenho cliente nenhum, não adianta muito isso, eu entendo essa visão. Foi muito do que a gente fez, mas depois que a gente começou a entender... Tipo, isso a gente nunca gerou, velho. Tipo, imagina como seria a V4 se a gente tivesse 3 vezes mais retenção. Que nível a gente estaria hoje? Eu já fiz essas projeções. Mas aí eu acho que acho que não foi bem isso aí, não, porque a gente começou pensando em retenção, sim. Por isso que sempre foi de assinatura. Por isso que nunca foi job. Entendeu? Porque eu já queria fazer um negócio que tivesse... De recorrência. De recorrência. Que Sim, tivesse um contrato com o cliente. Mas, tipo assim, o que eu quero dizer é que não que a gente não tenha pensado em montar um negócio que tenha recorrência e dependa de algum nível de retenção. Mas a gente levou alguns anos pra, tipo assim, focar e olhar pra isso com... Cara, vamos gerar aqui dezenas de ações diferentes de melhoria de retenção? Eu acho que assim, o conceito na prática é mais importante, no ponto de vista de prioridades, que a gente pense em retenção antes de pensar em qualquer outra coisa, no própria aquisição, monetização, whatever, né? Que é o que a galera foca ao contrário. A galera foca em adquirir e receitar o cliente, monetizar, e não pensa em reter, não prioriza o suficiente reter e engajar. Essa é a parada. No nosso caso, eu não acho que foi necessariamente assim como tu tava falando. A gente focou em fazer um negócio de assinatura ou de recorrência, o problema e antes de qualquer coisa. Então, na época, por exemplo, quando eu comecei a V4, a galera vendia site. E eu nunca vendi site, nunca vendi jobs isolados por esse motivo. Cara, eu preciso fazer um negócio que tenha retenção, cria um relacionamento com o cara no longo prazo. E até hoje a gente não vende, né? A gente até de vez em quando faz. O que mudou no tempo é que eu vi que isso não era o suficiente para reter. Aí a gente começou mais recentemente, nos 2 anos, a gente olhou assim, beleza, estamos vendendo uma assinatura, custa, sei lá, R$5.000 por mês, vou ficar com o cara para sempre, vou montar um monte de cliente aqui, $1 billion no business. Não é tão simples assim, porque veio o churn, a gente tem que falar sobre churn e depois tipos de churn. E aí a gente viu que não bastava ter aquele único serviço. Aí a gente começou a criar mais user case, que a gente vai falar aqui um pouco pra galera, pra diminuir churn e manter esse cliente com a gente. Mas pensou nisso no começo. Então, aí é o ponto que eu queria trazer agora. Vocês estão falando então que retenção deveria ser a prioridade, não a aquisição. E aí eu queria mostrar uns exemplos de casos pra galera entender, além desses que a gente já citou de market cap, mas o impacto na receita mesmo do negócio, que tem um pouco mais de retenção. Aí tem uns 2 casos aqui simulados, assim, pra galera pensar, muito na linha do software, mas você vai conseguir adaptar isso pra sua realidade. Que o exemplo que eu peguei aqui tem assim, pensa que tem uma empresa A e uma empresa B, tá? A empresa A, pensa que ela tem 100 mil weekly active users. Ela tem 100 mil usuários ativos por semana. E a empresa B tem 200 mil usuários ativos por semana. Tá bom? Qual que é maior? 100 mil ou 200 mil por semana? Claramente empresa B. Tá. Elas têm a mesma taxa de retenção. Tá bom? Continua sendo aparentemente a empresa B, né? Sim. Só que a empresa A, eu não falei qual é a categoria, né? A empresa A tem 3 ordens, 3 pedidos por cliente por semana. A empresa que tem 100 mil usuários ativos por semana, ela faz 3 pedidos na média por cliente. E a empresa B, que tem 200 mil usuários ativos por semana, com a mesma taxa de retenção, ela faz 1 pedido na média por semana.
Então a empresa A com menos usuários vai fazer 300 mil pedidos na semana, né? 100 mil vezes 3 por usuário. Sim. E a que tem 200 faz 1, vai fazer 200 mil. Então a empresa maior é a empresa A pelo engajamento que ela tem com a base do usuário dela. Que é um dos pilares importantes para retenção, é que tu tem esse engajamento do usuário fazendo mais pedidos por ação, né? Uhum. Então, esse é um lance interessante. Então, a parada aqui para poder criar essa retenção tem várias formas, que não é só fazer o cara não cancelar, que era o que a gente pensava. Uhum. Esse é um exemplo perfeito para nós. Porque a gente pensava, não, basta eu ter milhares de clientes me pagando 5 mil por mês e tá tudo certo. Se eles não cancelarem, eu vou crescer. Isso, só que às vezes o cara que tem menos clientes com a gente, só que ele vendia mais pro mesmo cliente, ele conseguia ser maior que nós. Entendeu? Em receita total, mesmo com menos usuários. Faz sentido. Foi literalmente o que aconteceu com a gente com alguns dos nossos concorrentes. E aí a gente começou a mudar isso e conseguiu levar... O Ricardo não tá aqui hoje, mas eu trabalho na XPS, né? Revenue Ops, né? Então fazer com que esses clientes deixem mais dinheiro dentro do negócio. Não tem uma discussão depois mantendo dentro desses dois exemplos de que é que, claro, né? A primeira empresa, no fim das contas, ela também vai ter mais dinheiro, né? Porque ela vai estar faturando mais por cliente, então ela vai ter mais grana e aí ela vai ter mais recursos para fazer mais coisas. Mas a empresa B, ela também tem talvez mais oportunidade, não? Por quê? Porque ela tem mais clientes. Se a empresa B amanhã, digamos que ela resolva, entre aspas, ali, o engajamento dela e ela também faça 3 pedidos em média, por cliente... Se ela tiver 3 pedidos por cliente, sim, esse é o ponto-chave aqui, mas ela não tá conseguindo, por isso detalhes, porque né? a discussão que eu gosto de gerar aqui é tipo assim, beleza, retention é importante e tal, e acquisition também tem a sua importância, né? A empresa que tem 200 mil clientes, será que ela não tem mais chances de dar certo do que a empresa que focou em menos clientes, apesar dela ter mais retenção? Porque a dúvida depois entra em o que é mais difícil. É eu adquirir 200 mil clientes? É eu adquirir 200 mil clientes ou eu fazer mais pedidos por cliente? O que é mais complexo? O que é mais difícil? Porque a empresa B, ela colocou 200 mil clientes na base. Ela, teoricamente, se ela, digamos, seja do mesmo setor e elas tenham ali a mesma retenção, teoricamente elas têm a mesma qualidade. Dá pra dizer mais ou menos uma qualidade similar, pelo menos. Então, ela tem a oportunidade de chegar ao mesmo nível de pedidos médios por cliente e ser uma empresa 2 vezes maior do que a empresa A ainda, porque ela tem mais clientes e mais oportunidade. Qual é o perfil do cliente que ela tá adquirindo. Enfim, obviamente que a análise ela nunca vai ser tão simples assim. Esse caso é mais pra demonstrar o poder da retenção, né? Mas ao mesmo tempo, a discussão que eu gosto é essa. A discussão que eu gosto é tipo assim, eu não acho que necessariamente a retenção é mais importante que as outras coisas, tá ligado? Eu acho que todas elas são tão importantes quanto. Sim. Eu acho. Mas não sei se tem um nível de importância maior. Tipo, esse aqui tem peso 2. Será porque que tem peso 2? retenção muda todo o teu processo de growth, tá ligado? Pode ser. Tem um exemplo aqui interessante também que a galera pode fazer numa planilha aí e tudo mais, ó. Pensa que na empresa A gente tá adquirindo 1 milhão de novos usuários por mês. Tá bom. E na empresa B, eu acho que eu lembro desse estamos adquirindo 2 milhões de usuários novos por mês. 1 milhão na empresa A, 2 milhões de usuários novos na empresa B. Eu fiz até no stories disso, mas enfim. Então, se tu olha assim, no tempo, quem vai ser maior, obviamente, é a empresa que adquire o dobro de usuários, tá adquirindo 2 vezes mais. Perfeito. Só que se eu te falar que a retenção da empresa A é 85% da base, retém, a gente vai falar um pouco sobre essa lógica da retenção. 85% dos clientes adquiridos ficam, vamos dizer. E na empresa B, 65% dos clientes adquiridos retém. Na empresa A, 85%, na empresa B, 65%. Então, depois de 6 meses, a empresa A, que tem uma retenção maior, vai ter 4,1 milhões de usuários. E a empresa B vai ter 5,3 milhões de usuários. Teoricamente, estamos bem com a empresa B ainda, né? Só que depois de 3 anos, a empresa A vai ter 6,6 milhões de usuários e a empresa B vai ter 5,7. Então ela vai ter 933 mil usuários a menos no longo prazo do que a empresa A. Então esse é o grande lance, por que a retenção é esse assassino silencioso, ou por que ele é mais importante que os outros. Porque no tempo vai fazer toda a diferença pro negócio sobreviver ou não, entendeu? Por isso que faz total sentido. E aí eu lembro que quando eu fiz exatamente o post sobre isso, e eu mostrei na planilha, né? Eu botei no Instagram assim, e eu mostrei na planilha como que funciona o cálculo e tal, pra demonstrar que isso se prova ao longo do tempo. A galera me provocou nesse sentido, de mas se eu sou a empresa 2, adquirindo o dobro de clientes por mês nos primeiros meses ou primeiros anos, e de fato, olhando só esses 2 indicadores, eu sou uma empresa que fatura muito mais no meu primeiro ano ali,
eu teoricamente vou ter muito mais recurso, teoricamente vou ter muito mais possibilidade de melhorar minha retenção ao longo do tempo do que a empresa que adquire menos clientes. Não necessariamente, porque tu pode estar torrando todo o teu recurso em CAC. O de cliente não veio de graça, entendeu? Esse é o lance. Mas enfim, ela me traz o dobro de receita também, né? Por exemplo, aí vamos tentar trazer isso para um case real. Pode ser que a empresa A, as duas empresas tenham captado 100 milhões de reais. Tá bom. Só que a empresa A, que está adquirindo menos, tá retendo mais. Ela tá investindo 50 milhões de reais em aquisição e 50 milhões em retenção. A empresa B está investindo 100 milhões em aquisição. Assim, daí beleza. Então vai acabar o dinheiro dela, o cliente vai embora, ela vai tomar na bunda, entendeu? A outra que gastou em retenção vai continuar com aquele cliente, vai conseguir adquirir uma quantidade menor, mas por um preço maior e acumular esse cliente. Então essa é a ideia da parada. Acho que a gente conseguiu deixar bem claro aí o que é a retenção e qual é a importância dela, né? É. Agora, beleza. O que eu faço com essa informação? Como que eu posso trabalhar ela? Quais são os pilares ou a visão sobre retenção que a gente pode passar aqui pro pessoal entender? Mas nesse livro, no livro Working Backwards da Amazon, ele fala um lance bem interessante sobre input e output metrics. Então ele fala assim, o output é o resultado, só que tu tem que controlar o input. Tu controla, vamos dizer assim, ele fala até de vendas. Tu não controla vendas. Vendas é um output. Tu vai controlar, sei lá, quantos leads tu gerou, os atendimentos que tu fez, algo nesse sentido. Igual no marketing, tu não controla o ROI, tu controla talvez no máximo um CTR, ou quantos anúncios tu fez, quantas campanhas tu fez, quanto tu gastou, né? Nem o CTR, né? Pode, mas é o que talvez tu controla consegue ter mais... do anúncio, exato. Se tu for voltando. Mas no ponto aqui, a retenção, ela é o output. Então, quais que são os inputs? Os inputs são, cara, eu preciso ativar o usuário, preciso engajar esse usuário e eu preciso ressuscitar esse usuário, que é o que a gente tem aqui como um modelo interessante. Então, esse é um aspecto interessante. Como o exemplo que a gente deu agora, às vezes o cara tem usuário ativo, esse é um lance que eu falo lá pra galera na V4, a gente tem 5 mil e poucos clientes ativos, só que a gente já teve mais de 15 mil clientes ao longo dos últimos 10 anos. Uhum. Então a gente tem 5 mil usuários ativos, mas tem 10 mil inativos que a gente não tá fazendo nada. Então a gente precisa ativar esses caras, que vai de encontro ao último aspecto também de ressuscitar, né? De fazer uma repescagem, buscar esse cliente também na nossa base. E engajar esse usuário ao longo da experiência dele com a minha solução. Criar os touch points ali e ter... os lances dos user cases e tudo mais. Então, esse seria o meio para se fazer isso. Esse lance do user case, que eu acho que é um lance interessante sobre engajamento, né, da solução. De use case, só para eu entender o que tu tá se referindo aqui, é tipo... qual seria a forma que o cara vai utilizar aquele determinado produto, né? Ou tu tá se referindo a essa parte ou a parte de que diz de quando o cara está, em que momento o cara está para utilizar o produto ou tudo ambos, isso junto? Ambos, no caso. O que é engajamento, né? Que é no fim das contas, é fazer o cara se envolver com a solução. Por exemplo, no episódio que a gente gravou aqui com o rapaz lá do Spotify e do Uber e tudo mais, ele fala sobre isso, que, cara, eu preciso fazer o cara ouvir mais músicas, a playlist lá do Spotify foi criada para engajar. Se eu não fizer o cara ouvir mais músicas, engajar mais com a solução, eu não vou ter oportunidade de fazer esse cara reter e pagar. Então, ele volta no user case. Ou quando ele compra um anúncio do Uber no aeroporto ou na parada de ônibus, ele tá tentando fazer esse cara se manter. Que é o momento natural do cara querer utilizar aquele produto, por exemplo. Isso, né? Pra que ele consiga estar mais presente na vida do cliente, engajar mais e tudo mais. Eu tenho um pouco de dificuldade de traduzir o use case no cenário de serviço, por exemplo, sabe? Ou serviço, ou talvez até o próprio cenário de varejo, né? Eu consigo ver isso mais fácil num caso de um Uber, no caso de um app, numa coisa que tu tá utilizando ali talvez on a daily basis, né? Tipo, no dia a dia. Mas quando a gente vai para um espectro mais... talvez mais... distante de utilização, daí eu vou puxar o próprio exemplo lá do Reforge, que é tipo, quando eu pego um Spotify que o cara pode usar não só daily, mas ele pode usar tipo hourly, né? Ele pode usar toda hora, ele pode usar a cada... É mais fácil porque tu tem mais 3 volume, vezes por dia, né? 4 vezes por dia, então você tem mais oportunidades talvez de encaixar na vida do cara. Agora tu pode extrapolar isso para um varejo, que o cara vai ter poucos touch points com o cliente, porque sei lá, vamos dizer que eu vendo sapatos de R$400. Tá ligado? O cara não vê toda hora isso, nem todo dia. Pensa no seguinte frame. E aí, só pra te dar mais insumo aí pra tu talvez explicar o que tu tá entendendo, qual que é a tua visão,
se eu extrapolo isso ainda mais para um caso de longo uso, né? Tipo, porra, comprar uma casa não tem tanto use case assim, talvez. Eu sei da ideia de fazer gerar use cases, né? Mas, tipo, o que muitas vezes acontece é isso. Tipo, o cara fala, legal, esse negócio aqui do Spotify, de eu tenho use case toda hora, mas cara, acho que o meu produto é só uma zona de conforto aí, ó. É. Porque qual que é a parada? Eu tenho que entender, então, quais são os momentos que esses user cases, os momentos que o meu usuário interage com o meu problema, com a minha categoria, para mim tentar criar algo para me envolver com ele. Uhum. Então, vamos pensar numa loja de roupa, né? Tá uma loja de roupa multimarca, vamos dizer que esse seja o meu negócio mais tradicional possível. Vamos, para definir o user case, vamos partir de um problema. Então, qual que é o problema do meu usuário? O problema que eu resolvo, algo nesse sentido, né? Até antes do usuário. Pô, o problema que eu resolvo, como eu sou uma loja de moda, talvez seja ajudar o meu cliente a ter uma aceitação social melhor, conseguir comprar uma roupa de marca para que ele consiga ser aceito. É isso que eu tô vendendo quando eu tô vendendo Essa é a dor do cara. Uma moda, né? Quem tem esse problema? Pô, vai ter o público X, sei lá, mulheres, jovens, papapá, de idade XYZ. Então, aí eu começo a pensar em formas diferentes de resolver esse respectivo problema. Que aí eu chego, por exemplo, na ideia que eu dei para o nosso cliente lá atrás, que era, a gente deveria fazer uma assinatura desse produto, ao invés de ficar vendendo. Por quê? Porque o cara quer aparecer, a menina... Vamos dar esse exemplo bem claro, né? Era uma loja de surf skate shop. Isso. O público dele era um público muito jovem, o cara ali na casa dos seus 20 anos, por aí, né? Talvez até um pouco menos, às vezes. E a dor do cara era muito o aspecto social, de aceitação, de estar na moda, de estar com o negócio do dia, e não tanto, talvez, um use case estilo Aramis da vida, que é, eu quero uma roupa top, de altíssima qualidade, que eu vou utilizar pra caralho ao longo da vida, né? Que também tá dentro da moda, mas também tem um aspecto de qualidade de eu manter. Então, nesse primeiro cenário, o cara não necessariamente dava muita bola pra, tipo assim, nossa, aquela roupa é de super qualidade e eu vou ter ela por muito tempo. Ele mais queria usar a roupa que tá style hoje, agora, pra festa do domingo. E mais do que isso, ele queria estar sempre com uma diferente. Porque estar com a mesma não é legal. Não é style. Então esse era o problema, essa era a persona, o motivo, o porquê do cara escolher o meu produto era porque ele resolvia esse problema até certo ponto. Porque era muito caro. O cara não conseguia ter várias. Trocar toda hora, comprar toda semana, né? Exatamente. Então ele queria... rolê o cara tinha toda semana, várias vezes por semana. Então o use case dele era bem frequente. A frequência era constante, só que ele não conseguia resolver com a minha solução, porque era muito caro, não cabia no bolso dele. Então a minha ideia para aquele cliente foi, cara, se a gente criar uma assinatura, o cara paga ali uma mensalidade, ele tem direito a trocar, a pegar um conjunto, uma roupa lá toda semana, devolve, a gente pode alugar X vezes, business de aluguel de roupa, que nem aluguel de carro, depois liquida tudo, zera o custo de mercadoria vendida. Vende estilo brechó. E que nem faz com carro. Sim, sim. E aí todo o serviço ali, toda a assinatura vira margem de contribuição. Total. Aí o cliente não quis fazer e... A gente nunca soube se isso era uma... A gente viu depois que teve gente que fez essa ideia, Não, né? eu vou falar agora. The Run to Run Star Way vale mais de $1 bilhão e é a maior lavanderia do mundo nos Estados Unidos, que é um business de assinatura de moda. Exatamente isso. Pariu, velho. Mas isso foi... Eles surgiram antes ou depois dessa ideia? Depois. Depois dessa ideia, puta, a gente podia ter feito um business Essa de $1 bilhão de dólares. Business que eu nunca fiz. Mas olha só que legal pra galera que tá ouvindo, né? Tipo, nossa, que massa. Talvez alguém pense isso, né? Nossa, que massa. Ele conseguiu pensar num business de assinatura para uma empresa de serviço. Cara, ninguém pensou em, de moda, Porra, não é o que não necessariamente eu tava querendo criar um serviço de assinatura, porque serviço de assinatura é legal, né? Mas sim porque o use case do cara, a gente entendeu a persona, vamos dizer assim, né? Pra ser bem tradicionalista aqui no marketing. A gente entendeu a dor do cliente do cara e criou uma solução, pensou numa solução pra isso, né? Isso. E aí eu falei de um frame aqui... Que por acaso envolvia o negócio de assinatura, mas não necessariamente esse era o objetivo, criar um negócio de assinatura. Então o ponto tu precisa encontrar esses... partir desses user cases pra ter as ideias. Sim. E aqui a gente falou de um frame. O frame é parte do problema. Então, qual que é o problema que o teu usuário tem, né, eventualmente? O próprio nome, tipo assim, use case. O que significa use case? É caso de uso. Isso. Qual que é o caso de uso daquele teu cliente? Por que caralho ele compra aquele teu produto? Isso. Tá ligado? Então, isso que você tem que entender.
parte do problema, aí do problema tu vai pra persona. Quem é a pessoa que tem esse problema? Pô, é o cara X, é um vendedor, é um empresário e tudo mais. Não é muito aquele livro lá, pô, eu esqueci o nome do livro, mas acho que é Start With Why. Tá ligado? Porque, de novo, a gente tá falando aqui do porquê o cara compra, quem é esse cara que compra, não é exatamente, mas é parecido. Aí o porquê que ele tem esse problema, ou por que ele gostaria de resolver, quais alternativas ele tem hoje no mercado e qual a frequência que ele tem esse problema. Aí tu vai ter um user case pra te pensar em alternativas de como resolver. Tu tem outros exemplos aí? Porque tu tá com uma colinha aí. Eu só queria dizer um negócio que assim, que tem uma dica importante sobre isso, que eu concordo bastante, que é não olhar pros concorrentes diretos como as principais alternativas. Esse é um viés. Por que não fez sentido pro nosso cliente naquele momento? Porque ninguém tava fazendo isso. Sim. E aí pra ele, muito distante, velho, da minha realidade, nada a ver com ninguém faz isso. Aí ele fugiu demais. A moral é tu fazer exatamente o oposto pra te achar um jeito diferente de resolver o problema. Então vamos pensar num software do nosso setor aqui mega popular. Tem esse exemplo aqui, ó. Desculpa, só voltando no de moda rapidinho. Esse negócio esse business aí, ele era tão relevante, na verdade, que a Zara, se eu não me engano, tem um problema grande de a galera comprar a roupa e devolver, tá ligado? Foi tipo assim, compra, usa no final de semana na festa o vestido e depois chega lá e fala, putz, não serviu, não ficou legal e devolve. A galera usava com etiqueta, teve aquela febre da galera andando com roupa com etiqueta, tá ligado? Sim. Enfim, mas só um comentário sobre isso. Então, ó, pensa no HubSpot, que é um CRM popular aí, parecido com RD e tudo mais, que o cara tem lá o problema do cliente pode ser, ele fica mandando um monte de contato, né, um monte de tentativa de prospecção ativa por horas a fio para tentar vender. Esse é o problema do cliente. Quem é o cliente? O cliente é um sales, um SDR, um BDR, e empresas que têm mais de X dezenas de funcionários, por exemplo. O porquê aqui, ó, ele pode automatizar essas atividades que vão ajudar ele a fechar mais negócios. Esse é o motivo dele querer uma solução. Digamos que ele quer mais produtividade. Isso, para fechar mais deals. Sim. A alternativa dele é pegar o telefone, enviar mais mensagens ou copiar e colar e-mail hoje é assim que ele tá fazendo. E ele faz isso todos os dias. Então, esse é o user case do HubSpot. Aí o HubSpot veio como uma solução para esse user case que vai ter uma frequência diária. Esse é um dos user case. Esse é um exemplo de user case. Outro pega o Airbnb da vida. O problema é o quê? O cara precisa de um lugar bom, barato para ficar hospedado numa viagem. Quem é a pessoa? A pessoa é um viajante de 20 a 40 anos. Por quê? Porque ele quer pagar mais barato, quer pagar 30% mais barato que um hotel. É isso que ele tá querendo resolver. Qual que é a alternativa do cara? A alternativa do cara é hotel ou motel. Qual é a frequência anual? Pô, esse é o user case, como é que eu posso criar uma solução para esse user case? Aí a solução vem a partir disso, né? Isso que não dá a solução em si, mas dá o user case em si. Ele dá o food for thought, né? Que é tipo assim, um pouco o caminho para tu começar a pensar em soluções diferentes, né? Isso. Então essa é a graça. E tudo isso tá relacionado com a gente... Primeiro, tudo isso tá relacionado com a gente analisar o que a gente tem hoje, mas o próximo passo também é a gente pensar em formas diferentes, em novos use cases que a gente pode expandir, né? Que tem um exemplo, talvez, do Figma, que é legal, que o Figma, ele tem lá, se eu não me engano, o use case dele principal era a galera que queria criar lá os frameworks e tudo mais para utilizar meio que ali pra ele, pra sua própria criação, e depois ele foi criando outros use cases que era tipo assim, pô, eu preciso ter uma colaboração com os meus outros peers aqui dentro da empresa pra gente montar um negócio. Tipo, tem uma coisa é eu sou um freela e eu tenho que usar um negócio legal que tenha um link fácil de compartilhar e que eu já possa produzir ali e mandar pro meu cliente. E eu tenho o use case de eu tô numa empresa e eu preciso colaborar com o meu time de tech, design, UX pra demonstrar isso aqui pros caras. E esses caras vão ter tanto essa forma de utilização diferente, como também uma quantidade de utilização diferente. Talvez um freela use uma vez por semana, talvez o cara da empresa utilize, sei lá, várias vezes por dia, ou pelo menos todos os dias, né? E aí tu vai ter, no caso de um Figma e softwares, às vezes é um pouquinho mais fácil de pensar nisso, porque tu vai ter planos diferentes, né? Daí tu tem lá o plano free, porra, foda-se, porque
Pro Figma, o usuário único que usa pra ele ali, cara, sinceramente não vale a pena nem cobrar, tanto que eu acho que é assim o Figma mesmo, né? Mas esse cara vai usar, esse cara vai compartilhar com alguém, e aí vira um PLG, né? Vira um Product Led Growth, porque ele compartilha o link, ó, tá aqui, esse aqui é o negócio que eu montei, o cara já vê na empresa lá que ele contratou o freelancer e fala, pô, legal pra caralho isso aqui, traz pra dentro da empresa, daí compra o software no modelo pro time e tal. Então, essa é uma forma de pensar nesses use cases e ir destrinchando como que você pode crescer o seu negócio também, né? E aí, esse lance da retenção, em alguns casos, a gente entende claramente como que a retenção não necessariamente é um problema, né? Então, tu tem casos, por exemplo, de imobiliária, que é o case clássico, o cara retém pouco porque ele resolve o problema do usuário, o cara não tem por que voltar, comprou a casa. Sim. Ou um exemplo mais tech, é o exemplo do Tinder. Teoricamente, a pessoa usa o Tinder por um período de tempo, resolveu um problema, depois que ela resolve, se ela casou, ela vai parar de usar. Não deveria usar. Não deveria usar mais. Justo. Use case, casados. É foda. Casei, o que eu faço? E aí, só que a ideia é o quê? Com esse exercício do user case, tu consegue expandir eventualmente. Sim. Aí tu pode ir para um de swing, por exemplo. Troca de casais? Já tivemos um podcast aqui sobre isso, inclusive. Teve? Teve, podcast? Pô, se chama Data Porn, o nome do episódio, com a... com a Mayumi Sato, tá ligado? Como é que é o nome da empresa que eu não participei nesse aí com ela. Não participou desse? Não, no swing não. Puta, velho. Como é que é o nome da empresa? Sexlog, não é? Sexlog. Pode crer. Gui sabe, já vi Tô ligado. Não, pô, é só porque eu lembro que eu conheci ela num evento, e aí depois rolou o podcast, e aí eu conversei com ela pra caralho e tal, no evento, então eu lembro disso. Mas o ponto é... Um evento de... Tô brincando. Ai, quinta série. Mas o ponto é tu pensar esses user cases para ampliar o portfólio de soluções para estar presente na vida do cliente. Então, a solução mais óbvia é conteúdo, né? Tu pode produzir conteúdo, sei lá, sobre o mercado imobiliário e tudo mais para se manter presente na vida do cliente. Ou tu pode ir pro lance de compra, ou pro lance de aluguel, enfim, pensar em mais momentos. É porque a galera fica muito nessa... Tu falou da zona de conforto, né? Então o cara tem um produto como um carro. O carro também é um belo exemplo disso, né? Tipo, é mais frequente do que comprar uma casa, que às vezes é once in a lifetime, né? Comprar uma casa é uma vez na vida, ou duas estourando ali talvez pra média mesmo. Agora o carro, pô, é viável que tu pense assim... A cada 2 anos o cara trocar, a cada 3 anos o cara trocar talvez seja uma média boa. Sim. Mas mesmo assim, pô, a cada 2 anos, não necessariamente eu vou comprar sempre com o mesmo cara, a mesma loja e tal. Então, ele tem que pensar em use cases que ele vai conseguir manter frequência. O exemplo do carro mais óbvio seria a manutenção, né? Tipo, oferecer a manutenção pro cara lá, ou de alguma forma resolver isso, ou seguro, pra lembrar de, pô, beleza, agora que eu vou trocar, já vou trocar com os caras que eu tô resolvendo a manutenção aqui mesmo, né? E a gente tem um case excelente em casa aqui, que é o próprio XP com cartão, né? Que a gente já falou várias vezes. Então, pensa, o cara tava lá com a conta na corretora. A XP não era um banco até então, era uma corretora, tinha poucos casos de uso. Pensa, tinha gente que no máximo uma vez por mês estava acessando, a maior parte das pessoas ali para ver os investimentos ou alocar um pouco mais de capital. Mas muita gente talvez estava olhando a cada 6 meses, 1 ano. Quanto mais tempo, né? Menos recente o cliente fica, no ponto de vista de engajamento, mais fácil de tu entrar numa zona de esquecimento, né? E não numa zona de hábito. Uma vez que a XP pensa no user case, cara, o meu cliente usa cartão a todo momento e cartão é barbada de emitir. Puta, investback também, do caralho. Eu crio minha oferta para aquele user case e eu vou estar mais presente, ou seja, eu vou fazer mais parte da zona do hábito do que a zona do esquecimento. Total. E talvez, nem que isso não necessariamente isso é o mais rentável, mas com isso eu vou trazer o cara para mais próximo e vou conseguir rentabilizar. Tanto que então, eles dão um investback, né? E no fim das contas, a maior parte da receita do cartão, eles devolvem pro cliente em investback que... Mas o objetivo às vezes não é rentabilizar, é só uma estratégia de engajamento. Exatamente o que eu quero dizer é isso. Tipo, eles poderiam não dar o investback para ter lá o 1,85% de rentabilidade sobre o cartão, mas eles preferem dar 1% de volta para ti e ficar com só 0,85% porque tu usa mais e fortalece o outro use case deles que é mais forte, que é o de investimento, né? É a mesma coisa no Nubank, né? O Nubank, a galera fica assim, pô, como é que o Nubank vai dar dinheiro? Com 40 milhões de usuários usando todo dia, velho, tu dá um jeito de colocar algo pra monetizar. O ponto é como é que tu consegue fazer 40 milhões de usuários acessar 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 vezes na semana o teu ambiente, entendeu? Isso é muito pica. Tem 2 coisas que eu queria falar aqui, né? Uma delas é
Eu vou deixar a parte de Resurrection pro final, que eu acho que é mais... A gente tem que entrar nisso aí, que é muito foda. Mas antes disso, eu queria que a gente fizesse um exercício rapidinho aqui, ver se faz sentido também, se não fizer, me corta, mas... Quando eu estudei bastante sobre isso lá atrás, eu tive muita dificuldade de traduzir isso pra V4. De pensar em mais use cases pra V4. Porque pensa, o que é a V4? A V4 é um serviço, o cara compra, paga uma mensalidade, ele usa... Teoricamente, ele deveria estar pensando nisso todo dia com base no nosso processo, né? Que é o cara falando todo dia, check-in toda semana e pá. Legal. O que mais que a gente tira? Como mais a gente poderia aprofundar isso, tá ligado? Eu tenho um exemplo perfeito. Fala aí. Roy Hunters. O podcast? Quantos das pessoas que estão ouvindo aqui são clientes da V4? De alguma forma. E o cara estuda, esse é o user case, ele é CMO, ele é um stakeholder importante, ele estuda... E, cara, talvez o Roy Hunter seja uma das principais fontes dele virar um CMO melhor hoje, um head de marketing, uma liderança de marketing melhor. Legal. E por esse motivo ele entrega... Teve esse caso mesmo, eu fui lá receber o prêmio da ABF, o pessoal da Oral Unique lá, salve o pessoal da Oral Unique que eu sei que ouve lá, Fred ouve pra caralho, e o pessoal falou mesmo, pô, cara, eu tô ouvindo lá, tá muito bom, muito top o episódio. O cientista do marketing, tá lá pra isso... Legal. O ponto é, o user case cara, o cara tem o problema de aprender marketing, os conteúdos que tem de podcast e internet são superficiais pra caramba, as alternativas é o cara escutar inglês, às vezes ele não escuta tão bem e tudo mais, mas ele quer estudar todo dia, ouvir podcast todo dia, beleza, eu posso soltar o nosso podcast com conteúdo mais técnico com foco nesse cliente, não necessariamente para adquirir, mas sim para reter. Tu acha que isso dá para extrapolar isso, por exemplo, pra uma unidade, para pensar num cara menor, assim, né? Porque a gente tá pensando na V4, a gente tem mais insumo, mais possibilidades. Se a gente for pensar isso pro nosso franqueado, que seria tipo uma assessoria pequena ou uma agência, sei lá, como o cara poderia pensar nisso? É que o nosso franqueado, o podcast é dele também, né, mano? Eu sei, mas eu tô tentando dar um exemplo pro cara menor, tá ligado? Pro cara um pouco menor. O cara que não tem lá os 5 mil clientes. Sim. E tem o faturamento que a gente tem, mas ele tem 100 clientes tem e, pô, ele quer aumentar isso, que a gente tá fazendo forte, que a gente é fraco, mas eu já vi funcionar bem em outros casos. A gente faz de uma maneira, a gente tá criando uma maneira melhor, que é o ponto quanto mais perto do hábito diário, o ideal é que o cara acesse todos os dias. Aí tu pensa assim, tem dia, semana, mês, ano e anos. Quanto mais próximo do anos, pior tu tá. Quanto mais próximo dos dias, melhor. Esse é o espectro da nossa frequência. Okay. Né? Eu quero ficar mais próximo do dia daily e mais longe do... Entendeu? Entendi. Então, o que a gente hoje, há muito tempo fornece, a gente ficou muito bom nisso, inclusive, comparado ao mercado, que é o lance de BI. Então, a gente cria BI para muitos dos nossos clientes, dashboards, telas, para ele poder estar toda hora dando um refresh no BI dele, vendo o que tá pegando. A gente tá criando... carteira de investimento, né, cara? A gente tá investindo uns 50 mil, tava batendo isso ontem com a turma, uns 47, 50 mil por mês, num time que tá desenvolvendo uma tela de login pro cliente na nossa plataforma. Sim. Por quê? Porque eu quero que ele tenha algo que faça sentido ele acessar todo momento. Então, já vi outras assessorias menores que a nossa terem telas assim, que às vezes é um low code qualquer embedando Power BI ali pro cliente ter o hábito de acessar e ver o que tá acontecendo nos números dele, das contas e tudo mais. Perfeito. Então esse é um exemplo, né? Aí eu até dei uns outros user cases esses dias pro Gui, que é o tipo assim, eu tava pensando, a gente tem 2 grandes clientes, né? Que é os marqueteiros e os empresários, né? Que estão comprando o nosso serviço, tem esses 2 personagens dentro do mesmo cliente. E aí, pro empresário, que eu me coloco muito no lugar, eu sei que o cara participa ele tem muita necessidade de ter amigos, de ter quem trocar, porque é um trabalho muito solitário. E por isso que eles compram um monte de mentoria, por isso que ele compra muito mastermind, esse tipo de coisa, porque o cara é só ele fazendo o que ele faz. Total. Então, a gente pensou a ideia, cara, vamos colocar os nossos clientes no Slack e vamos fazer grupos de categoria. Então, grupo da galera de odontologia, grupo da galera do varejo, grupo da galera do e-commerce, para eles trocar. Então, ali eu tô mais presente, mais próximo do dia e mais longe dos anos. E aí eu pensei uma outra ideia de canal dentro do Slack, que é o canal de compras, porque todo dia um empreendedor tá comprando algo pela primeira vez. Então ele não conhece um fornecedor e tudo mais. Aí eu pensei em ter esse canal compras que o cara, eu tô querendo comprar, sei lá, um stand para uma feira que eu vou patrocinar, nunca patrocinei. Tem alguém aí que vende? Ou conhece alguém que vende? Vai ter um cliente nosso que vende, ou alguém vai indicar um decente. Dentro disso, no mínimo dentro dos clientes ativados, tem alguém que conhece alguém, tá ligado? Então,
mais ideias, baseado sempre no user case. O ponto de partida tem que ser o caso, então tem que estar muito próximo do cliente para ter ideias de como resolver o problema, né? Total. E aí eu queria entrar no... Eu acho que a gente conseguiu dar vários exemplos aqui. Deu exemplo de SaaS, deu exemplo de varejo, deu exemplo de serviço, mas um insight muito foda ali que a gente falou pouco é o negócio de ressurreição do cliente, né? Porque, primeiro, para explicar isso, talvez seja legal a gente dar um contexto de cohort. Então, para muita gente já deve conhecer aí, mas enfim, cohort vai ser principalmente vai ser uma ideia de corte do teu público, né? O mais comum dos cohorts é como se fosse os clientes que entraram num determinado mês, eles fazem parte de um cohort, eles fazem parte de um corte do seu público. Pensa que tu pode cortar o teu público por características em comum. Então eu posso cortar homens, deixa eu ver, os homens versus as mulheres. Ou quem veio do Google versus quem veio do Facebook. Ou quem se cadastrou, quem comprou pela primeira vez hoje, ou no mês passado, na semana passada. Então esse vai ser o teu retention cohort. Tua análise de cohort de retenção. Essa é a tua análise de cohort. E aí retenção. Não, o cohort é qualquer corte. Então, beleza. Exatamente. Então, isso. É isso aí. Então, a parte do corte é a tua análise de cohort, e aí a parte de quanto esse cara tá ficando comigo, ou algo do gênero, vai ser a tua análise de cohort retention. Isso. Né? Então, pensa que tu tem 8 usuários que compraram nesse período. Compraram junto hoje. Ou neste mês, ou nessa semana, depende do teu volume. Né? Quanto mais volume, mais curto tu pode fazer esse corte. Quanto menor o volume, vai ter que ser um pouco mais espaçado. Digamos que esse cara compra, sei lá, todo mês ou toda semana, né? É, a característica de consumo também é importante aqui. Então, no primeiro mês, estão pensando nessa linha. Eu tenho o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês e assim. Seriam as tuas colunas, né? Numa planilha seria a linha é o clientes que compraram este mês para facilitar. O grupo, né? O grupo, clientes que compraram esse mês, e aí cada coluna subsequente, cada coluna na frente vai ser o mês seguinte. Isso. Então eu começo com 8 clientes, por exemplo, ou 10 clientes para facilitar a conta. Pelo amor de Deus. Então, 7 clientes e meio, porra. Comecei com 10 clientes, aí no segundo mês eu tô com 7 desses mesmos clientes voltando. Então eu tô com 70% de retenção dessa safra de clientes. Até o segundo mês. Aí no terceiro mês, 50% voltou. Então eu tô com 50% no terceiro mês. 5 clientes. Aí no... E é sempre, só pra deixar isso bem claro, é sempre relacionado ao início, né? Então se eu tenho 10 e lá no mês 6 eu tenho 3, significa que eu tenho 30% de cohort retention nesse caso. E no sexto mês. No sexto mês, exatamente. Uma boa retenção é a retenção que essa linha fica flat, ou seja, chega em 30, por exemplo... Isso seria a retenção ok, né? Isso. É uma retenção que é ok, ela para de perder clientes. Que tu para de perder. Uma péssima é que ela tende a 0. Então, se ela começar a cair até zerar, ela é péssima. Uma ok é essa que estabiliza numa casa, whatever, se estabilizar. Mas o importante é estabilizar, né? Isso, o importante é estabilizar. E uma excelente é essa que sobe. Mas aí, antes da gente falar da que sobe, por quê, né? Por que caralho ela tem que parar? Qual que é a moral dela parar, né? É porque se tu consegue ter uma consistência de clientes que estão retendo, que estão ficando, indiferente se vai ser 90% ou 15% ao longo de 12 meses, por exemplo, é importante tu ter ela flat, tu ter ela uma linha reta de retenção em algum momento, porque só assim tu consegue ter um empilhamento de receita. Isso. Senão depois, como as tuas linhas elas vão tendendo a 0, entra aquela questão da análise do tempo. Né, num curto espaço de tempo, você vai começar a ver, tá suave, caralho, nesses últimos 6 meses o meu negócio cresceu 280%. Legal pra caramba. Nos próximos 3 anos, se todas essas tuas safras, que são esses cohorts que a gente tá falando, né, então vamos manter o mesmo nome aqui, né, se todos os teus cohorts tendem a 0, ao longo do tempo tu vai começar a ter uma curva de crescimento, pensa lá numa curva de crescimento exponencial, né, ela vai crescendo muito. Só que se teus cohorts, eles vão tendendo a 0, essa curva ao longo do tempo ela vai estabilizando e quanto mais tempo passa, mais tendendo a 0 ela começa a ir. E é por isso que a retenção é o silent killer, né? Porque ela não vai empilhando. A única saída nesse cenário é que tu cresça muito a aquisição. Tu continua crescendo muito a aquisição, só que isso pode ficar financeiramente insustentável, porque a rentabilidade mora nessa retenção. Tipo assim, sim, perfeito, mas ele, dependendo do nível de escala que tu dá para um negócio, isso não é uma estratégia sustentável nunca a longo prazo. Porque tu vai acabar passando por todos os clientes do teu setor, possivelmente, ou por todo o teu addressable market, entendeu? Sim. Isso é possível, né? Claro que, sei lá, se tu tem
todo o mundo, 8 bilhões de clientes, porra, meio que, né, whatever. Sim. Mas geralmente não é o que acontece, né? Não é Não é o mais comum, né? Mas a moral é essa. A moral é que caso tu consiga ter uma linha de retenção que ela estabiliza ao longo do tempo, indiferente do seu percentual, aí sim tu consegue ter um empilhamento de receita e assim tu consegue ter esse crescimento. E aí o que a galera, até aí, muita gente conhece. Muita gente já ouviu algo similar a isso. O que eu nunca tinha ouvido antes, nunca tinha parado pra pensar, é que tu tem como fazer essa mesma linha daqueles 10 clientes que lá no 6º mês a gente tinha 30% de retenção e vamos dizer que no 18º mês a gente continuou tendo aqueles 3, beleza, depois de 18 meses eu tenho 3 clientes. Se eu voltar nos outros 7 clientes que eu perdi e conseguir reativar eles, fazer com que eles de novo voltem a comprar de mim, essa linha não mais ela é flat, mas ela sobe Aí depois de um período. Smile Curve. Smile Curve, exatamente, que ela vai formando um sorrisinho, né? Porque ela começa sempre em 100%, naturalmente, ela vai caindo e ela volta a crescer, e aí tu começa a ter um sorrisinho, teu negócio fica feliz, porque tu começa a voltar aqueles clientes. Isso é uma coisa que a gente não gerou... tu já pagou por eles, né? Isso é uma coisa que a gente não gerou na V4, mas acontece muito, tem até aquele to-do pra gente fazer lá do... Como é que era o nome que a gente tinha dado? Era o e-book do Cão Arrependido, tá ligado? Uhum. Lembra dessa? Porque o que acontece muitas vezes na V4 é o cliente fica com a gente 6 meses. Acontece bastante isso. O cara fica com a gente 6 meses. Aí, por algum motivo, ele, sei lá, não foi com a cara da gente ou não deu o resultado que ele imaginava e aí ele sai. Aí, 6 meses depois, ele volta. Fala, pô, não deu. Lá fora tava pior, sei lá, não consegui. E aí, esse cara volta. E aí, se a gente for fazer essa análise, significa que essa nossa curva está voltando a crescer novamente. E esse é o melhor cenário de todos, porque tu começa a reativar os clientes antigos, que convenhamos, né, é aquele papo bem lógico de que é muito mais fácil eu vender para um cliente ou vender para quem já comprou de mim do que eu sempre estar tentando vender para pessoas novas, né? E a galera esquece desse ponto. E aí na prática, vamos pensar em 2 cases aí do dia a dia de muitos de nós e como que alguns inputs, algumas medidas de engajamento da plataforma, da solução, mexem nesse ponteiro de retenção para criar a curvinha do sorriso ali. Então pensa no Airbnb, ó, um marketplace. Quando o Airbnb, no começo da jornada dele, começou a adquirir usuários e ele tinha uma oferta X de supply ali, de placements, estadias, ele tinha uma retenção de número X. Daí beleza, essa retenção, aquele número de usuários começa a parar de voltar a comprar. Só que aí, quando o Airbnb começa a expandir o portfólio de produtos dele, tendo mais opções, essa curva começa a voltar, começa a criar esse smile. Porque, às vezes eu comecei a usar Airbnb porque eu fiz uma viagem internacional. Fui lá, early adopter do Airbnb, e comecei a usar numa viagem internacional. Aí, usei uma vez, eu viajo internacionalmente uma vez por ano, e aí daqui a pouco o Airbnb começou a ter nacional, daqui a pouco comecei a estar quarto de hotel, são quartinhos baratos em São Paulo, em Porto Alegre. Cara, tem gente que vai estar usando toda semana o Airbnb porque ele ampliou o portfólio de solução. Ou o próprio Booking, pegar o oposto. Que o Booking, a minha experiência com o Booking era só quartos de hotéis. Mas o Booking começou a ter quartos também igual ao Airbnb. Por quê? Expandindo o portfólio para aumentar a retenção. Não quero perder o usuário pro cara e quero ter esse cliente comigo. Ou se tu pensar em redes sociais ou até um Slack numa universidade, num universo corporativo. O Slack, se só eu uso, ele perde sentido. Ou seja, eu acesso o Slack, falei do Slack aqui, tu nunca ouviu falar. Aí tu vai lá e te cadastra. Depois, Slack é irado, que é uma ferramenta de chat corporativo, foco em corporativo. Legal, tem um monte de coisa pra fazer aqui dentro. Tem um monte de coisa pra fazer aqui, mas não tem ninguém. Tu vai dropar, né? Agora, se o Slack consegue fazer mais pessoas acessarem, tende a voltar mais uma vez. Vou voltar a usar. Foi o que aconteceu com a gente. Vou voltar a usar o Slack porque ele é... Agora tem as pessoas que me interessam, né? A gente foi cliente do Slack, pagou, a gente saiu, tentou usar o concorrente, daí meio que desistiu ali e depois voltou, né? E aí, até caminhar um pouco mais pro final, senão a gente não vai parar mais de falar disso. Dentro dessa mesma lógica, a gente tá falando aqui de uma informação, turma, baseada no volume de clientes, tá? Então eu tô voltando meu volume de clientes. Se eu for olhar por outro lado, eu poderia olhar, né, para o meu churn aqui. Todo mês, quando eu perco daqueles meus 10 clientes, voltando para aquele exemplo, a gente está falando do cohort retention, a porcentagem de retenção desse cohort. Se eu fosse olhar para o churn, seria algo parecido, só que seria um pouco inverso no ponto de vista de observação, né? Se eu tinha 10 clientes no outro mês, eu tenho 70% de cohort retention, é o equivalente a 30% de logo churn, né, Gui? No próximo mês. Sim. 30% de logo churn. Só que aí a gente tem outros tipos de churn, que é o nosso revenue churn, por exemplo, que a gente já falou isso algumas vezes.
Ou seja, se esses meus clientes, 7 que restaram, vamos dizer que no D0, aqueles 10 clientes pagavam R$1.000 cada, ou seja, eu tinha R$10.000 de receita, e eu perdi 3 clientes, né? Meu cohort retention de 70%, meu churn foi de 30%, eu tô, teoricamente, com 7 mil para ter de receita. Só que se 2 desses clientes que restaram fizeram um upsell e agora compraram R$2.000 ao invés de R$1.000 cada um, eu vou terminar esse período com pelo menos 100%, não, vou terminar com 90%, né? 90%. 90% de revenue, a gente chama de net revenue retention, 90% de retenção, 10% de churn de receita, ao invés de 30% de churn de receita. Que de novo volta naquele aspecto de fazer smile curve ali, né? Que ele volta crescendo dentro daquele mesmo cohort, eu aumento o meu revenue, então ele volta a crescer. Aqui no caso cohort. Eu ainda não fiz o smile, porque eu ainda não fiz 110% de revenue retention, né? Não, você fez sim, porque 90. Você caiu de 100 para 70 e voltou de 70 para 90. Entendeu? Não, mas eu tô olhando pro revenue retention. Eu tive o logo churn igual, tive meu logo, minha retenção tá igual. Se eu olhar pra revenue... Ah, tá, entendeu? Perfeito. Tá, entendi. Que essa é a diferença que eu tô tentando explicar pra galera. Por quê? Porque às vezes a gente quer reter qualquer cliente. E esse foi um erro nosso muito forte ao longo dos anos. Como logo churn, né? Como quantidade de clientes, ele continua em 70%. Isso, tu continua perdendo. Só que às vezes não faz diferença. Pra nós somos marqueteiros digitais, majoritariamente os ROI Hunters que nos escutam aqui. Um exemplo que a gente gosta de dar, pega as ferramentas de anúncio digital, Meta ou Google. Qual que tu acha que é o cohort retention dos anunciantes do Google Ads? Cara, deve ser muito baixo. Né? A maior parte, você sabe, a maior parte das pessoas que começam a anunciar no Google param. O cara não segue anunciando. Só que por que o Google cresce? Por causa do revenue retention. Porque um desses clientes vira 1, 2, 3 milhas da vida, que começou gastando R$1.000, hoje gasta 20 milhões por mês no Google. Porque ele vai tendo sucesso e vai cobrindo todo o churn em receita de todos os clientes que pararam de anunciar. Então, o net revenue retention do Google deve ser na casa de 110, 150%. Ou seja, ele acaba com mais receita do que ele começou com o mesmo grupo de clientes, sendo que algum deles nem está ativando mais. Sim, ou vários deles não estão ativando mais, né? É. Esse conceito de net revenue retention é legal porque a gente falava do churn negativo, né? Esse a gente falou várias vezes aqui e o churn negativo é meio chato da galera entender. Que é a mesma coisa, mas... Que é a mesma coisa, só que, né, matematicamente confusa. Mas basicamente o net revenue retention é isso, né? Quantos % da tua receita daquele grupo de clientes tu manteve, né? É comum tu perder, mas caso tu adicione de outros clientes, tu soma dentro desse valor, né? E aí tu pode ter um net revenue retention de 100%, que é mantendo o mesmo valor, ou abaixo disso, que é perdendo, ou acima disso, que é adicionando dos mesmos clientes, né? Exatamente. E aí, né, gente, tem um puta trampo aí, né? Tanto pra te pensar como vai aumentar esse engajamento, como tu vai ressuscitar esse cliente, como tu vai ativar esse cliente. E tem várias coisas além dos óbvios, né? Óbvio que a gente tem o mandar um e-mail, fazer um retarget pro meu cliente. Total. Eu posso mudar aspectos do meu produto, principalmente quando a gente tá falando de aplicativo. CRM demais, vai entrar nisso, Isso. Né? Mas eu posso ir, por exemplo, criar uma extensão no navegador, que eu já vi muito banco, a própria Melios tem extensão no navegador, várias soluções de marketing digital tem extensão para facilitar o uso agora. E aumentar a frequência, né? Isso, é isso aí. Então, tu tem que pensar principalmente qual que é o comportamento de uso do teu cliente, mais uma vez, para tentar tornar a parada, mais uma vez, um hábito. Tem que pensar como é que eu faço uma gestão do hábito desse cliente, que ele consiga estar sempre olhando e tendo algum resultado, tendo algum... Né, se tu lê aquele livro O Poder do Hábito, todos os livros que falam sobre hábito, ele fala muito desse gatilho que vai gerar o hábito que vai entregar um prêmio no final. Então, mais uma vez, esse é um outro referência para te pensar em como criar algo que vai fazer isso. O exemplo também muito usual, mas pouco replicável, mas é maneiro, é o lance do Uber dentro do aeroporto ou dentro de parada de ônibus, que são mais uma vez, exemplo, é o trigger, né? Esse exemplo é o mais fácil de entender, né? Porque, nossa, mídia out of home, né? Aqueles banners e coisa assim na rua, um outdoor, não funciona. Cara, depende. Pro Uber, um canal muito importante para eles é esse, numa parada de ônibus, numa rodoviária, num aeroporto, ter os banners ali, ter os outdoors da vida ali, porque o cara tá naquele momento, ele tá pensando, ele tá olhando pro cara que é do táxi, que tá te chamando, falando táxi, táxi, táxi,
ou ele olha pro negocinho bannerzão preto falando Uber, chama aí que vai ser top, vai ser rápido e você não tem nenhuma preocupação. Então, pra eles, como tá do lado do hábito do cara, fazia muito sentido fazer esse tipo de anúncio, né? É isso aí. Gente, retenção, a gente nunca fala demais, né? Sempre tem que falar mais do que a gente fala, não importa o quanto a gente fale. É um foco total da nossa gestão aqui, da V4, tanto fazer isso por nós, quanto tentar trazer mais soluções. A gente está pesado investindo em frente de CRM com grandes parceiros, seja Salesforce, seja SAP, lá com Emarces, além dos mais óbvios aí para pequenas empresas. Então a gente está muito, muito forte nesse tópico aí, a gente quis trazer essa visão para vocês, mais uma vez, tanto tentando fazer isso mais melhor para nós, quanto fazer isso mais melhor para o nosso cliente. Já é algo presente no método V4 desde sempre, o aspecto de retenção sempre esteve lá. Antes era remarketing, né? Mas a gente aprendeu que não fazia sentido. O quê? Lembra que a gente chamava de tráfego, engajamento, conversão e remarketing? Por muito tempo atrás. Foi pouco tempo, mas atrás. Muitos anos atrás. Então, não esqueça de onde você veio, cara. A gente está até dando uma atualizada no método V4, a gente está substituindo ali o aspecto de tráfego para aquisição, mantendo o engajamento, a monetização no lugar da conversão e a retenção, como sempre. Então a gente substitui esses dois aspectos para ampliar um pouco mais a aplicabilidade em mais casos, mais uma vez, principalmente dentro do universo do digital. Tráfego, engajamento, conversão e retenção fica muito claro para os business off, mas para o digital, com a possibilidade de eu adquirir usuários e crescer uma base sem necessariamente ainda monetizá-las, a gente acha que essa nomenclatura aí pode ajudar facilitar as pessoas a compreender, né? Uma estratégia mais efetiva no ponto de vista de lá na minha aula do G4 Traction, eu já trouxe esse exemplo e foi perfeito, assim, funcionou muito bem. Então é isso, gente, não é fácil aí, tem que fazer tudo isso ainda, criar um jeito de explicar isso que vocês entendam, é um desafio, ser professor não é fácil, então todo mundo que é professor aí, parabéns, porque uma coisa é saber, outra coisa é saber ensinar. Fazer os outros saber, cara, aí é outro desafio, total. É complicado. E né, se o mundo não te entendeu, você não se fez entender. E se você tá assistindo aí no YouTube, lembra daquele padrãozinho, né? Deixa um comentário aqui embaixo, é importante a gente saber o feedback de vocês, likes, se inscreve no canal, ativa o sininho, sei lá, o que mais que o YouTube vai inventar aí pra gerar mais engajamento, mas faça tudo que possível aí pra gente. E antes que acabe, que você saia, turma, aqui na descrição do episódio tem um link pra você participar do Growth Conference, que a gente tá apresentando aí dia 23 e 24 de agosto, né? É isso aí, vamos estar todo mundo lá, a gente tá fazendo a curadoria do conteúdo, vai estar o Chanelis de novo, o Aaron Ross de novo, que nem teve no ano passado. Tem um descontinho, né? Mais de 10 mil pessoas, o maior encontro aí de Roy Hunters do Brasil, vai ter o Roy Hunters ao vivo lá de novo. Então, vamos fazer outro com o Chanelis? Vamos fazer o 2.0 com o Chanelis, será? Maybe, vamos trazer umas atualizações para ele. Mas tem cupom aqui no link do Roy Hunters para vocês, então dá um confere lá e o Gui vamos estar lá, a gente vai, sei lá, tirar umas fotos com quem quiser e trocar ideia. É isso aí, vamos ficar mais perto do... Tô zoando, vamos embora. Mais longe, né? mais longe. Valeu, turma. Valeu.